2 milhões de pessoas na fila do INSS. Pois é, gente, isso é alarmante e, pelo visto, é o pior índice de todos os tempos. Imagina se fosse antigamente, que tinha aquele bando de gente na porta do INSS, 2 milhões de pessoas. Pois é, a fila agora está lá na nuvem. A fila agora não pode ser vista e isso é um grande problema. Então, eu trouxe a matéria aqui do Jornal Nacional para a gente comentar ponto a ponto e vocês entenderem que essa é só a ponta do iceberg. O problema é muito maior, o buraco é muito mais embaixo. Vamos lá? A fila de espera do INSS tem quase 2 milhões de requerimentos por benefícios sociais e da Previdência. O governo alega que a média mensal de pedidos disparou e que a fila aumentou com uma greve de servidores. Então, vamos lá. O governo alega que a fila aumentou por causa da greve, né? Inicialmente, ela começa aqui falando que teve uma disparada e foi a greve. Vocês lembram, na época da pandemia, qual que era o problema da fila? Era a pandemia. Vocês lembram antes da pandemia? Era porque estava começando a digitalização ali, os sistemas mais modernos, né? Essa forma de acesso. Então, assim, a desculpa, ela muda, mas o problema é o mesmo e ninguém resolve. Então, uma das situações que faz essa fila aumentar é a própria fila em si. Nós temos um problema que ele se retroalimenta. Se eu tenho uma fila que não anda, essa pessoa faz um pedido online, que está Deus sabe aonde, lá na nuvem, essa pessoa, ela fica impaciente, ela vai lá dar entrada em outro pedido, de outro benefício, porque é bem da verdade que a pessoa não sabe nem exatamente qual que é o benefício. Então, o próprio problema da fila, ele gera um monte de outros problemas. Muitas pessoas vão para a justiça, e obviamente, essa fila de 2 milhões daqui a pouco vai estar lá na justiça, e a justiça vai estar, já está pela hora da morte, imagina como é que não vai ficar. São as mesmas pessoas pedindo as mesmas coisas, elas querem respostas, elas querem uma definição. E aí, quando eu tenho esse problema já impactando a própria justiça, a justiça vai lá e dá um prazo para o INSS resolver. Seu fulano de tal tem 60 e tantos anos, está há 3 anos esperando. Aí chega a vez dele na justiça, o juiz fala, INSS, resolve esse processo aqui, senão você vai pagar multa. O que o INSS faz? Ele tem que aumentar a quantidade de servidores da ADJ, que é a Agência de Demandas Judiciais do INSS, é que cumpre os mandados. Então, eu tenho o servidor que podia estar analisando ali quem está na fila, que está analisando da justiça. E detalhe, ele não vai analisar com todas as características de tranquilidade, tempo para poder suprir o processo, para fazer uma exigência que, de repente, o seu João não apresentou. Não, ele vai olhar no estado que está. Ih, está faltando uma carteira de trabalho aqui? Não tem tempo, indefere. Na dúvida, indefere. Isso é uma máxima no serviço público. Aí o seu João vai ter a negativa e vai fazer o quê? Vai entrar no recurso, ele vai voltar para a fila. Vocês estão entendendo a lógica do problema? Sigamos. Em julho de 2023, o governo criou um programa para cumprir a promessa do presidente Lula de acabar com a fila de espera dos pedidos de benefícios do INSS. A medida provisória permitia deslocar funcionários para unidades com maior carência no atendimento e autorizava o governo a pagar bônus de produtividade aos servidores e médicos peritos. Julho de 2023 veio uma medida provisória para resolver o problema. Resolveu o problema na época, entre aspas, que foi para baixo do tapete. Poeira embaixo do tapete, uma hora aparece. Nessa época, eles fizeram o Ateste Med. O que é isso? É o atestado médico virtual. A pessoa, ela subia o documento médico dela, se fosse um afastamento até 6 meses, ele liberava automático, então não precisava passar pelo perito. O que gerou de problema em relação a isso? As pessoas reais, eu e você vai no médico, o médico não carimbava um carimbo legível, não tinha o CID descrito, faltava alguma informação de documento, e aí essa pessoa acabava ali entrando numa outra fila. Na verdade, o sistema mandava para ela uma informação que ela tinha que marcar uma perícia, a pessoa às vezes não acompanhava isso na internet, e aí essa pessoa ficava num limbo, magicamente fora das estatísticas. Olha que interessante. E as pessoas espertas, as que não tinham direito, arrumaram, já tinha um monte de médico falso aí, que inventaram, fazendo atestado a rodo. Então, assim, a INSS diz que não tem dinheiro para pagar, que está duro, blá, blá, blá. E, de repente, ele inventa uma fórmula mágica que enfia um monte de benefício ali, muito suspeito, e retira o direito da pessoa que, de fato, tem. Sabe? Então, assim, é angustiante. Além disso, pagou bônus de produtividade para servidores e médicos peritos. Pois é, como é que é esse bônus de produtividade? Trabalha mais que eu vou te pagar
O valor, acho que chegava a R$60 ali, dependendo da análise que a pessoa fizesse a mais. Só que esses servidores começaram a trabalhar exacerbadamente. Porque, gente, servidor é gente, servidor é humano, ele tem conta, ele tem dívida. Né? O brasileiro, ele vive com quanto ele ganha. E aí, essa população de servidores fazendo um retrabalho extenuante, sem sistema adequado e todos os problemas a mais, começaram a ficar adoecidos. Então, dentro da instituição, os próprios servidores começaram a ter licenças e afastamentos. E os médicos da mesma forma. A perícia médica do INSS tinha ali um certo bônus de produtividade, mas o INSS nunca conseguiu atender realmente a demanda da necessidade dos peritos. Então, existe uma série de outras nuances que impacta no problema que nós estamos tendo hoje. Então, assim, não era previsto em futurologia. Futurologia não é previsão de mãe de Ná. É simplesmente você avaliar uma situação e já saber qual é o resultado esperado. Né? Para olhos treinados, obviamente. Agora, o que me parece é que tem muitas pessoas tomando decisões muito sérias para atenuar um problema agora e não está vendo qual vai ser o impacto futuro. Pois bem, chegou aqui o futuro e de junho de 2023 para cá, hoje a gente está com 2 milhões de pessoas na fila. 2 milhões. A população do Brasil deve estar em torno de 220 milhões. Eu estou falando que 1% da população está na fila. Mas eu te falo, cara, não são 2 milhões de pessoas diferentes. Pode olhar lá, tem o mesmo CPF, até acho que a reportagem traz isso também. Então, assim, o problema está nessa logística. É falta de gestão. A vida tem que ser gerida, o tempo tem que ser gerido, as empresas que você tem, né, ou vai ter um dia, elas vão ter que ser geridas. E o teu trabalho, o teu labor, você enquanto pessoa, você tem que ter essa gestão, essa malemolência, para poder prever, se antever ali os próximos passos. Não se toma uma decisão baseado em expectativa sem qualquer técnica. Não dá, esse é um assunto muito sério. Segundo o INSS, nos primeiros 8 meses do programa, a fila de espera por benefícios caiu de 1.800.000 pedidos para pouco mais de 1.300.000. Claro que caiu. A gente está falando de uma queda aí de quase 500.000 pedidos. Gente, caiu porque a poeira foi para baixo do tapete. Eu acabei de explicar aqui como que era feito, como que era tratado esse tipo de... esses gatilhos aí que o governo usou para antecipar a fila. Então, assim, foi à custa do próprio futuro. A gente tem aqui em junho de 2024 1,35 milhões de pedidos de benefício, de requerimentos no INSS. A fila voltou a aumentar a partir de julho do ano passado. Em novembro... Óbvio, quando acabou o programa, aí já tem 1 ano do programa, e a gente já teve todo esse resultado aqui que eu acabei de trazer. O último mês, com dados disponíveis, chegou a quase 2 milhões de... Vamos lá, gente, é o seguinte... Quase 2 milhões de pedidos em novembro de 2024. Olha que curioso, né? É o último mês com dado disponível. Pois é, quando os dados não agradam muito, eles acabam não sendo disponibilizados. Pois bem, filho feio não tem pai. Pelo menos quando esse pai é o governo, realmente não tem. E eu não estou defendendo A, B nem C, não. O INSS é um problema crônico já de muito tempo. Mas o que eu vejo é um amadorismo nas tomadas de decisões que envolvem questões futuras. Então, assim, a estratégia adotada, ela precisa sim comportar ali o tempo futuro do que há de se esperar, né, para resolver o problema de vez e não para ficar empurrando com a barriga. Então, desde novembro, nós estamos em março. O sistema ele não é alimentado com um número real. Quer dizer, isso deve estar, com certeza, deve estar passando muito. Né? Então, a gente não tem esse dado estatístico aí de forma transparente. Pessoas. O tempo médio de espera por atendimento acompanhou a oscilação da fila. Diminuiu de 76 dias em 1º de janeiro de 2023 para 47 em janeiro do ano passado. Chegou a 34 em julho, mas voltou a subir a partir de agosto. E estava em 39 dias em novembro, o último mês com dados disponíveis. Agora vem comigo. Fala para mim. Você conhece alguém que teve benefício resolvido em 39 dias? Você que está me assistindo agora, se tem 2 milhões de pessoas na fila do INSS, pelo menos 1% da população está lá, e aí você passou por aqui de repente. Você já conheceu, já viu alguém, no teu caso, você já soube de alguém que com 39 dias teve o benefício concedido? Pois é, eu
particularmente, me assusto muito com esses números. E esse TME, né, o tempo médio de espera, que é medido no INSS já há muitos anos, desde que eu trabalhava lá, desde que eu era servidora, sempre que ia ter extração desse tempo, o INSS fazia uma força-tarefa imensa e pressionava os servidores para analisar rápido o processo. E aí, quando eu falo que eu estou pressionando uma pessoa que mexe no cofre público sozinho, você tem que resolver. Esse cara ele não vai ter a tranquilidade necessária de avaliar uma concessão, uma possível concessão. Ele vai olhar com olhos de indeferimento, porque na dúvida ele vai negar. Porque se ele conceder, está arriscado depois ele responder um processo ali porque fez alguma coisa errada e ser tratado como marginal. Então, o problema ele é muito maior. E esses números aqui, que tanto me assustam, só me leva a crer que o robozinho do governo, aquele que rodou lá para indeferir os benefícios, né? Um monte de gente dava entrada, já saiu em indeferimento na hora. E isso aí abaixa o tempo, realmente, mas vai abaixar fazendo esses indeferimentos, ou pior, fazendo a concessão mal feita. Porque tem gente que pede o benefício no INSS e tem direito de se aposentar. E esse direito, ele não está totalmente no sistema. Aí o que acontece? A pessoa tinha direito a uma renda de 2.800, usando o que tem no sistema do INSS que está tudo errado, essa pessoa vai sair com um salário mínimo. Olha que absurdo isso. Então, essa pessoa que não entende do direito que tem é prejudicada, porque ela pagou por um valor que ela deveria levar mais, mas o sistema, para ser mais célere, mais rápido, está tirando ali o direito real daquela criatura. Isso não pode ser aceitável. A gente não pode aceitar algo nessa magnitude. E, mais uma vez, tá, pessoal? Estou gravando esse vídeo aqui para trazer esclarecimento, porque não adianta questionar, ficar aqui rasgando o verbo com vocês, só reclamando. Eu tô querendo aqui trazer ideias de soluções, mostrar para você o que de fato está acontecendo e até para você ter uma noção de como se defender disso, né? Você montar um processo de uma forma mais adequada, trazer um esclarecimento dos direitos que as pessoas têm e do que está se passando no cenário atual. O prazo máximo legal são 45 dias. Ivonete Santos deu entrada no pedido de aposentadoria por invalidez em julho. Só conseguiu ser atendida hoje e disse que precisou contratar um advogado. Então, vamos ver. Eu caí no ano passado e aí eu encostei, eles não me pagaram, assim, pagaram uns 3 meses e depois liberaram só mais 2 meses e até agora nada, e aí eu dei entrada para o aposento. O Ministério... Ela teve que contratar um advogado. Eles falam isso como se a pessoa não pagou à toa. Gente, hoje, se você não tiver um bom profissional, você não consegue realmente ter a dimensão do seu benefício, do direito que você tem. E nós, advogados, não é nosso intuito, não. Nosso objetivo não é ficar com essa fila vergonhosa, não, porque a gente também é prejudicado. E a gente também tem que ficar fazendo das tripas coração para o nosso cliente ser assistido, ser atendido, ter o direito reconhecido. Afinal de contas, é a gente que está ali de frente com a pessoa que está precisando, que está numa situação realmente de necessidade. E, enquanto especialista, a gente faz uma análise preliminar para saber se aquele direito é devido. Agora, se o INSS estreitasse mais os laços com os advogados, a gente conseguiria ter uma dimensão, por exemplo, de quais são as pensões por morte realmente possíveis, já que o CNIS do instituidor é trancado a 7 chaves, então você não sabe se aquele beneficiário recebia um LOAS ou se ele recebia uma pensão. E aí, se for um LOAS, você vai dar entrada no pedido de pensão, porque se passar 90 dias, que o INSS é muito engraçado, né? Ele não cumpre o prazo dele, não, mas se você deixar de fazer seu pedido de pensão depois dos 90 dias do óbito, você não vai receber desde o óbito. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas. E quem paga por isso é a população. É a parte que é hipossuficiente, que não entende dessa legislação louca, porque é uma legislação difícil. Eu estou na área há 20 anos, gente. Eu sei como é difícil essa legislação, porque todo dia eu tenho que ler a mesma lei lá, porque toda hora sai uma alteração nova. Parece que é para não entender o negócio. O da Previdência afirmou que a fila cresceu porque o número de pedidos de benefícios quase dobrou em um ano. Passou de 700 mil. Então, olha só, a fila cresceu porque o número de benefícios dobrou. Então, a culpa é de quem? De você. A culpa é tua, você não sabia? Pois é, a fila do INSS está grande, porque a culpa é sua, que você que está fazendo esses pedidos lá no INSS. Cara, assim, não faz sentido isso. Até os argumentos são tão estapafúrdios que é injusto com o trabalhador a gente ouvir isso da assessoria de imprensa da própria autarquia. Não, aumentou porque aumentou os pedidos. Por que aumentou o pedido? Porque tem um monte de indeferimento indevido,
Porque tem um monte de gente sem resposta que vai lá e dá entrada de novo. Porque o brasileiro, ele não aprende o INSS na escola. E o INSS tinha que ser ensinado na escola, para ele entender o direito que ele tem e fazer o pedido adequado. Tem um monte de benefício lá, de pedido, que a pessoa realmente não tem direito àquele benefício que ela está pedindo. Quer ver um exemplo? Se a pessoa é casada com alguém que recebe LOAS, essa pessoa morre, às vezes a viúva vai lá e faz um pedido de pensão. Equivocada, ela não sabe, ela, né, não tem obrigação de saber disso. O governo deve achar que tem. Aí ela dá entrada no pedido de pensão, vai ficar lá 1 milhão de anos. Quando chegar a vez do servidor analisar o benefício, e a dona Maria pediu pensão, isso aqui é um LOAS, aí nega. Não era mais fácil se a gente trouxesse o esclarecimento e falasse, dona Maria, olha só, o LOAS ele não gera pensão. O tempo que o servidor vai analisar, o pedido que a senhora vai fazer, ele não vai dar em nada, porque legalmente falando, a senhora não tem direito a esse benefício de pensão. Mas, como a senhora já tem mais de 65 anos, é do mesmo grupo familiar, não tem nenhuma renda, a gente vai conceder o LOAS para a senhora. Não, pelo contrário, se ela pedir errado, o benefício dela vai ser negado. E aí ela vai ter que fazer o quê? Ela vai procurar um especialista para esclarecer, porque o INSS não atende mais, isso é um absurdo. Você vai na agência do INSS e não faz mais atendimento espontâneo. O que é isso? A pessoa chegou, atende. Não, você tem que marcar pela internet um público onde 24% da população ela não consegue concluir o ensino médio até os 24 anos de idade. Você compelir o segurado a ir para uma fila virtual, você está jogando ele na mão de bandidos, de golpistas, aí se aproveitando dessas pessoas. E aí, pessoal, quando eu tenho esse cenário de um monte de pedido indevido, eu tenho mais um problema retroalimentando a fila. Então, assim, a informação ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser divulgada. Por mais que seja chato essa matéria, é uma matéria de interesse geral, é uma matéria de cidadania, ela tinha que vir lá na escola. Assim como o direito de trânsito, assim como o direito eleitoral, porque tem gente aí votando em vereador, dizendo que vai asfaltar a rua. Vereador é legislativo, ele faz lei. Asfalto é do executivo, seria do prefeito. Então, assim, tá tudo errado, mas a gente junto pode ainda construir um país melhor. Vamos, sigamos aí. Para 1.200.000 por mês, em média. Segundo o governo, 21% dos pedidos têm o mesmo CPF. Se tem o mesmo CPF, gente, por que já não faz uma triagem para avaliar ali a pessoa que fez o mesmo pedido, ou que está com o pedido equivocado? Sabe, isso aí é uma coisa que numa rotina automática você conseguiria resolver, mas sem fazer um indeferimento automático, porque tem que ter uma humanização. A gente está olhando números, o INSS está olhando números e a Justiça também já está olhando números, mas nós não podemos esquecer que por trás de cada processo tem uma família, é uma pessoa que está ali esperando o direito dela, ou pelo menos tem uma expectativa de algum direito, ela merece uma resposta, é o mínimo, isso é o mínimo da dignidade, é o mínimo que o brasileiro merece. A mesma pessoa entraria com pedidos de diferentes benefícios ao longo do ano. O INSS também argumentou que os servidores ficaram 6 meses em greve no ano passado e os médicos peritos estão parados desde outubro. Por que será que os servidores entraram em greve? Por que será que os peritos médicos entraram em greve? Não era melhor entrar num acordo para tentar resolver essa questão? Pois bem, o INSS está deslocando um monte de servidor para ficar fazendo apuração de aposentadoria velha para dedéu, dizendo que está irregular. Eles estão confundindo fraude com irregularidade. E aí está chamando os velhinhos para comprovar vínculo de carteira que já não existe mais, sem pegar o processo no arquivo, sem dar ampla defesa. Aí, meus amigos, sabe o que acontece? Eu já não tenho servidor. Tiro o servidor, que devia estar analisando a fila. Boto ele para fazer análise de processo de justiça. E boto esse cara para fazer uma revisão dos processos velhos, não adianta. Só de correção monetária que o INSS paga é uma baba. Entendeu? Para o trabalhador, essa espera toda não compensa, porque a correção para a pessoa que fica esperando, ela não vai resgatar a dignidade daquele aluguel que ela não conseguiu pagar, do despejo que teve, do prato de comida que não chegou, da caridade que ela teve que pedir na igreja, porque o benefício dela não saiu. É um valor de correção pequeno para a pessoa, mas no montante geral é um valor muito alto. Então, se eles enxugassem essa fila de forma adequada, com a humanidade necessária, dando a resposta que a população merece, ele não estava gastando essa baba de dinheiro, dizendo que não tem dinheiro para pagar nem os benefícios antigos e ainda deslocando o servidor para fazer essa análise. Os peritos pedem um programa de reestruturação da carreira. O programa de enfrentamento à fila... Os peritos trabalham muitas vezes em situações muito insalubres. Na agência que eu trabalhava, fui gerente muito tempo, o esgoto literalmente caía na cabeça das pessoas, assim, dos peritos. Todo dia tinha que mover a cadeira porque era um prédio alugado, um mausoléu, um valor absurdo de aluguel que o INSS pagava, absurdo. E a gente, numa situação assim, caótica enquanto servidor,
com um esgoto que literalmente cai em cima das nossas cabeças. Então, assim, uma pessoa que não consegue ter um ambiente de trabalho minimamente digno, ele também não vai ter uma condição de fazer uma avaliação de alguém ali que está doente buscando algum benefício. É claro que em todo lugar tem pessoas boas e pessoas ruins, todo lugar. Mas quando a gente traz mais conforto, né, para os funcionários, essa pessoa ela vai conseguir dar uma assistência melhor para quem o procura. A fila do INSS terminou em dezembro. A população ficou os meses de janeiro e fevereiro sem o atendimento da Força Tarefa. Esta semana, o Ministério da Previdência anunciou que 500 servidores vão fazer um mutirão nos próximos 90 dias. Terão prioridade de atendimento os benefícios por incapacidade, salário maternidade, pensão por morte, benefícios assistenciais que não tenham pendências de avaliação social ou perícia médica e aposentadoria. Ou seja, vai ter prioridade de 80% dos casos que estão esperando. Essa conta meio que não vai fechar, né? A prioridade está meio complicada. E aí vai fazer um mutirão, tá? Com alguns servidores. Esse mutirão uma hora vai acabar. O certo é, de forma natural, o INSS estudar uma forma de comportar a demanda para que esse fluxo fique pelo menos dentro dos 45 dias reais. Porque o INSS vem dizer para mim que tem 2 milhões de pessoas na fila e que o tempo médio está em 39 dias, algo de muito errado não pode estar certo. Não é possível. João Batista sofreu um acidente de trabalho, fez uma cirurgia no pulso e há 10 meses tenta o auxílio-doença. A perícia para avaliar se tem direito estava marcada para hoje, mas pela segunda vez não foi atendida. Olha a situação da pessoa, gente, isso acontece muito. A pessoa às vezes tem carteira assinada, tá? Tem uma doença qualquer lá. No caso desse senhor aí. Vamos supor que o médico fala assim, olha, você tem 3 meses para ficar em casa, para se recuperar. Aí a pessoa liga para o INSS, marca uma perícia, a perícia cai para daqui a 6 meses. Ele ganhou 3 meses na perícia, a perícia caiu para 6 meses. Ele não sabe se ele volta a trabalhar, se ele não volta. Aí ele espera, ele tenta antecipar, a perícia não consegue. Aí ele vai, 6 meses depois na perícia, não voltou para trabalhar. Daria até uma justa causa, isso é muito perigoso. E aí, quando ele vai na perícia, o perito fala assim, olha, pelo seu atestado, você tem direito a 3 meses. Então eu vou dar do dia que você ligou, do dia que você teve esse problema aqui, até fazer 3 meses. Mas, doutor, e os outros 3 meses? Não, 3 meses você não está coberto, realmente não está, porque você não estava incapaz. Porém, ele está num limbo, a gente chama de limbo, porque ele estava numa espera de um negócio que não funciona. Então, o primeiro passo para a INSS resolver essa fila é o seguinte, quando a pessoa dá entrada no benefício lá de incapacidade, já verifica quanto tempo o médico está dando para essa pessoa, porque essa pessoa não é razoável que ela faça uma perícia com uma espera maior do que o próprio benefício que o médico deu. Isso não faz sentido, essa conta não fecha, né? E é ridículo que até hoje não tenha tido uma força-tarefa. Não adianta fazer mutirão para botar um monte de servidor lá, para ficar até tarde da noite lá, olhando o processo. São humanos. E a gente cansa também. Agora, tem que ter uma estratégia de contenção, uma estratégia para atacar o problema e resolver o problema, e não ficar enxugando o gelo. Mutirão é isso, é enxugar gelo. Só falou que os peritos estão de greve. Eles vão para casa e esperar dia 22 de abril voltar de novo. É difícil mesmo, estou passando muita dificuldade. Para trabalhar, para sobreviver, criar meus filhos. O presidente do INSS disse que em maio o atendimento terá o reforço de 350 servidores que passaram no último concurso. Em maio vai ter 350 servidores. Gente, o servidor ele não trocou nem as fraldas ainda. No português muito claro, essa legislação ela é tão difícil que não tem cabimento aguardar a salvação com meia dúzia de pessoas, porque 350 pessoas num mar de 2 bilhões ali que está aguardando não é nada. E essas pessoas vão vir destreinadas. E nos dias de hoje, onde o atendimento é todo online, o trabalho do servidor é todo online, a gente ainda vai depender que eles sejam bem treinados, o que eu acho muito difícil, muito mesmo. Porque quando eu entrei na INSS, era estar ali ombro a ombro com os mais antigos que fazia com que a gente aprendesse. Não adianta decorar a legislação, igual eu falo para os meus alunos hoje. Você pode decorar a legislação toda. Se você não tiver a prática, você não vai conseguir entender realmente. E além de você ter a prática da adequação do benefício, você precisa entender do sistema. O sistema do INSS é jurássico. Ele roda numa plataforma, tem sistema no INSS que roda em Unix. Ele é tipo primo do DOS, sabe? Uma coisa muito, muito velha. Não tem mouse, assim. É insano. E é verdade. Tanto é que esse ano, né, saiu ali a estatística que o INSS ficou 2 meses sem sistema. O sistema para tanto, tem tanto problema, que
Do que adianta botar um monte de servidor também se o sistema não funciona? Eu te pergunto, quem é que é o responsável pelo sistema do INSS? É a Dataprev. Pois é, a Dataprev é uma empresa que tem a participação do INSS, mas é uma empresa ali pública, né? Então, a Dataprev, ela ganha pela manutenção do sistema. Será que está sendo cobrado a multa do tempo que o sistema fica fora? Porque o INSS gasta uma baba pagando tecnologia para a Dataprev. Então, assim, se está pagando, tem que cobrar um serviço a contento. E se não está contento, coloca uma empresa que consiga dar conta do trabalho. Porque isso é inaceitável. Isso não é problema do segurado. Curso. E que a partir do mês que vem, o governo vai usar a inteligência artificial na triagem dos pedidos de benefícios. Hoje, o atestado médico ele é lido, colocado as informações, 3, 4 informações em sistemas, manualmente. A ferramenta vai nos possibilitar testar, fazer isso automaticamente. Então, libera médico, libera servidor para fazer outras atividades e entrega o benefício muito rápido. Esse benefício tem que ser entregue rápido, né? A pessoa está doente, está precisando de alguma coisa e tem que entregar rápido, senão ele fica sem renda. Óbvio. Então, gente, é o seguinte, acabou a reportagem, mas ainda vou seguir aqui nos meus comentários. Óbvio que tem que ser entregue rápido, porque esse tipo de problema, quando a pessoa procura INSS, não pode esperar, principalmente quando é incapacidade, e eu particularmente penso sempre na pensão por morte. Mas preste atenção, quando eu trabalhei na direção central, lá em Brasília, há muitos anos atrás, eu tinha um projeto que não foi à frente, e para mim assim, seria algo que resolveria muito a fila. Pensa comigo, se você vai no hospital público federal, vou dar um exemplo aqui de federal, para começar num piloto, e esse médico que te atende é um médico concursado, ele é um médico servidor público, ele é investido de fé pública. Ele diz para você que tu tem 3 meses lá de licença porque você está incapaz. Um acidente um acidente de moto foi para o Hospital Geral de Bom Sucesso. O Hospital Geral de Bom Sucesso é um hospital federal. Então, o médico que está te dando esse atestado, que está dizendo para você que você vai ficar ali 3 meses de molho, ele já é um servidor público. Para que essa criatura acidentada tem que ligar para a INSS para marcar perícia, para ir para um outro médico que também é servidor público, para ele olhar o atestado e dizer, não, realmente, ele tem direito. Ou a pior, discordar. Não, o médico lá deu 3 meses, mas eu acho que não é 3 meses. Gente, isso tinha que ser automático. O governo não detém toda a base de dados, ele não está unificando os sistemas. Por que não fizeram isso antes? Então, assim, eu estou aqui propondo uma solução. Eu acho que é trabalho de todo cidadão construir junto soluções. Mas, infelizmente, eu não tenho força, eu não tenho poder, legitimidade para poder colocar isso para frente. Mas, para mim, é uma coisa tão óbvia, tão cristalina. É igual assim, poxa, se eu tenho um cartório, e esse projeto eu cheguei a colocar à frente com os colegas, e deu muito certo em Brasília, também não sei por que não foi à frente. Se eu tenho a criança que nasceu, a mãe ela precisa fazer o quê? O registro da criança. Então, que o cartório já comunica a INSS, faz o cruzamento, tendo direito, já sai o benefício do salário maternidade. É um absurdo a mãe dar entrada no salário maternidade e o benefício sair, às vezes, 2 anos depois. É o que acontece. Às vezes, pior, sai uma negativa, essa pessoa tem que entrar com recurso, demora 5 anos um recurso, para ela ter acesso a um benefício que, teoricamente, qual que é a ideia do salário maternidade? Aqui só um parêntese. A ideia do salário maternidade é a mulher não pode trabalhar, sei lá, a mulher é diarista. Como é que essa mulher vai trabalhar com uma criança pequena, recém-nascida? Ela precisa de uma renda para ela poder comer e, né, cuidar da criança. Ela recebe isso 5 anos depois, vai ver que de luz. Né? Então, assim, a vida do brasileiro não é fácil, não faz nem sentido. Se for para ser desse jeito, que tirasse o benefício, então. Né? Mas é óbvio que eu não sou a favor disso, porque é um benefício de extrema importância. Mas é um benefício que, quando retardado, ainda que pago com correção monetária, com juros e sei lá o quê, ele não vai suprir a falta que foi feita lá atrás. É igual a pensão, gente. A pessoa perdeu o marido, que era a única renda da casa, da entrada na pensão, recebeu uma resposta 2 anos depois, sabe? Viver de favor, uma coisa que ela tem direito de receber. Já mexeram no benefício lá na emenda constitucional. Em 2019, a pensão caiu praticamente para metade do valor. Até parece que você, que tem suas contas na tua casa, se você resolver morar sozinho, se divorciar, você vai pagar metade da conta de luz, você vai pagar metade do aluguel. Não vai, né? Ah, não, sabe o que é dono da casa? Sabe o que é senhoria? Que meu aluguel é R$1.000, mas agora eu vou te pagar 500, porque agora eu moro sozinho. Não é. A pessoa que propôs essa alteração na lei, ela está muito distante da realidade. Ah, mas a pessoa que propôs a alteração na lei ganha auxílio moradia, tem apartamento funcional, afinal de contas, estou falando aqui dos deputados e senadores.
Então, assim, é muito complicado a gente ter um corpo legislativo tão distante da sociedade, do que realmente é a vida do brasileiro. E a gente que é advogado, assim, a gente tem muito contato, a gente sabe exatamente o que sabe, os nossos clientes passam. Esses dias eu fui despachar com o juiz e falei, excelência, pelo amor de Deus, eu não quero ter que dar a notícia que o processo saiu para os parentes da minha cliente depois que ela falecer. Ela é super idosa. Então, assim, é apelar mesmo para tudo que é possível dentro da legalidade para a gente construir ideias que realmente melhorem aí a nossa sociedade. Então, tá entregue o vídeo que eu tinha prometido aqui, falando sobre essa reportagem. Acabei me excedendo mais do que gostaria, me angustia, tá? Eu gostaria de vir aqui realmente trazer uma notícia de, olha, finalmente a INSS agora conseguiu colocar a fila em dia, agora vamos melhorar a qualidade dos processos, mas o cenário é avassalador. Mas não desanimemos, né? Vamos seguir aí fortalecendo essa comunicação, pelo menos a gente do lado de cá, ensinando o direito que tem, o direito que não tem, não fazendo pedidos indevidos. Pelo menos dessa forma a gente ainda consegue amenizar um pouquinho, né? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Qualquer coisa que precisarem a nível de esclarecimento previdenciário, seja advogado, seja segurado, juntos nós somos mais fortes enquanto cidadãos. Então, contem comigo. Aline Brandão aqui, presente. Siga aí meu canal do Instagram, se inscreve no meu canal do YouTube e até a próxima.